Muito bem, muito obrigada. Permitam-me uma saudação a todos os intervenientes, ao nosso moderador e a saudação maior que já todos também fizeram à professora Isabel Oliveira, enquanto presidente do Instituto do Mundo Lusófono e a responsável por nos ter aqui a todos numa tarde de sábado. E eu, antes de responder às suas perguntas, se não se importa, diria apenas uma coisa que já foi sublinhada, mas que eu queria sublinhar novamente, e que é o facto de ter passado esta semana o Dia Mundial da Língua Portuguesa e de nós termos estado a correr vários continentes falando a mesma língua e, mais do que falando a mesma língua, penso eu, encontrando-nos nos valores fundamentais das coisas mais estruturantes que aqui fomos discutindo. Isto significa que, para além da língua, há um sentir comum, há uma concordância em relação a posicionamentos, sobretudo nos organismos multilaterais, e que isto, parecendo que não, é extraordinariamente importante e pode ser a base para alguma pressão para uma mudança positiva. Se bem que eu, como disse o Dr. José antes, e também já agora queria cumprimentá-lo, se alguma coisa aprendemos com a história é que não aprendemos com ela. E quando ainda em 2008 estávamos todos a passar, e passámos durante uma série de anos, pelo menos alguns países como Portugal, situações terríveis, que pensavam que iriam constituir uma lição para o mundo, designadamente na contenção das manifestações mais predadoras do capitalismo selvagem, o que é um facto é que não mudou nada. E não mudou nada, designadamente, na parte da solidariedade entre países, quer a nível global, quer a nível regional, como é o caso da União Europeia. E não vou falar novamente da Holanda e da infeliz atitude do seu Ministro das Finanças, mas falar da Holanda como exemplo do que é um paraíso fiscal legalizado na União Europeia, que é suposto combater paraísos fiscais, fraude e evasão fiscal, branqueamento de capitais, etc, etc, etc. E, portanto, voltando agora à sua pergunta, não se pode ainda falar de sucesso de Portugal. Aquilo que aconteceu foi o seguinte, e quando eu digo que não se pode falar de sucesso, porque se falarmos de sucesso dá a ideia de que podemos baixar os braços em relação ao combate da pandemia. O que aconteceu foram várias coisas. Em primeiro lugar, nós temos um Serviço Nacional de Saúde com profissionais de saúde muito militantes. E não é de agora, sempre foi assim. Nós portugueses somos assim. Às vezes, no desempenho normal, somos menos envolvidos. Se vemos que está a acontecer uma desgraça, juntamos-nos todos e somos capazes de nos suplantarmos a nós próprios de uma maneira absolutamente excepcional. E realmente há esta militância do Serviço Nacional de Saúde. Depois, como sabem, houve uma incidência muito grande no norte do país e houve dois grandes líderes na abordagem desta crise, que foram o Hospital de São João, o Centro Hospitalar Universitário de São João, e o Hospital de Santo António, que o Dr. António Tavares também já referiu, em que os respectivos dirigentes tomaram decisões que foram decisões muito importantes para controlar a expansão da pandemia. Porque nós podíamos ter tido muito facilmente um Milão e um Madrid no norte do país. E, portanto, é preciso termos a noção disso. Houve atuações muito fortes, atuações que até foram mais rápidas do que as políticas oficiais, e houve realmente essa vontade de começar a fazer uma coisa que outros países não fizeram e que em Portugal foi possível também porque os portugueses estão habituados a estar à espera, que foi
a hospitalização domiciliária dos casos menos graves, o que levou a um alívio dos hospitais que puderam dedicar-se por inteiro aos casos mais graves e de alguma complexidade. E isto foi muito importante. Nós também fomos e fizemos hospitais de campanha, mas aquilo que realmente funcionou foi as pessoas terem-se mantido em casa. E o termos avançado a certa altura para testes, como sabem, testes, que também começaram muito no norte do país, precisamente porque a intensidade da infecção foi muito forte no norte do país, mercê das trocas comerciais e da circunstância da ocorrência de feiras, designadamente em Milão, que foi o foco principal de disseminação da pandemia na Europa. Portanto, tivemos estas coisas que foram, por um lado, um Serviço Nacional de Saúde ótimo, capacidade de gestão das instituições mais pressionadas, o seguimento das recomendações da OMS por parte das autoridades nacionais e depois o incitamento à hospitalização em casa, o que levou a que as pessoas não saíssem para ir aos hospitais, contaminando-se ainda mais nos hospitais e nos serviços de urgência. E pergunta-me agora se está tudo resolvido. Ainda não está, porque nós vamos começar agora a abrir algumas medidas de confinamento e temos que esperar que as pessoas que aderiram em massa aos conselhos, designadamente a esses conselhos de confinamento, sejam agora capazes de assumir e de cumprir as regras que devem pautar as nossas opções, a forma como vamos atuar, precisamente num momento em que vamos estar novamente junto de outras pessoas e com o risco de as contaminar. Dizer também que temos que atuar com muita cautela, porque se esta doença tem alguma coisa de estranho relativamente a outras que já assolaram os grupos humanos e a humanidade, como foram gripes, algumas delas até relativamente recentes, mas que conseguimos mitigar em termos do seu impacto, é precisamente uma das características desta doença, ou ela poder ser infecciosa através de grupos assintomáticos, o que aumenta brutalmente o risco de insegurança e de incerteza. E um outro aspecto também é não só o das mutações do vírus, este é um vírus muito mutante, como haver ainda dúvidas do ponto de vista da evidência científica de se isto é uma infecção respiratória, se é um problema cardiorrespiratório, se é um conjunto de coisas em função de cada um de nós, porque a reação das pessoas, a reação dos nossos organismos, do organismo de cada pessoa, sujeito a uma mesma infecção, essa reação é muito diferente. E, portanto, nós temos aqui ainda muitas incógnitas, muitas dúvidas, muita insegurança. Isso é certo que todos estamos à espera de uma vacina. Também o que é um facto é que estamos à espera que chegue um tratamento eficaz ou vários tratamentos eficazes consoante as várias manifestações desta doença. Um outro aspecto também que eu gostava de dizer tem que ver com a questão da imunidade de grupo, que foi uma coisa muito falada durante este período, e as metodologias ou estratégias que alguns países seguiram no sentido de garantir essa imunidade de grupo, não adotando nenhumas medidas de confinamento ou digamos, de mitigação, quando chegamos a essa fase da mitigação, mas mesmo antes disso, porque acharam que iam controlar
dessa forma a expansão da pandemia, e o que é um facto é que, designadamente na Europa, a Inglaterra teve que alterar completamente a sua estratégia, quando verificou que a ir nesse caminho teria mais de 500 mil de mortos, e isso não é defensável nem aceitável politicamente. Depois o próprio primeiro-ministro adoeceu, e não há nada como responsáveis políticos adoecerem para perceberem a importância de lutar contra as doenças. E depois temos agora, mais recentemente, o caso da Suécia, que está com um número de infectados enorme e que realmente não foi pela exceção o seguidor e o definidor de uma estratégia que também não surtiu nenhum efeito positivo. Portanto, vamos esperar, há muitos grupos, pela primeira vez começa a haver uma articulação entre várias companhias farmacêuticas e tivemos agora este apelo ao financiamento da investigação da vacina, no sentido que ela depois seja disponibilizada a todos os países do mundo, porque ao contrário do que dizia na sua pergunta, isto não atinge todos de forma igual. Nós sabemos que as desigualdades em saúde são brutais e enormes, e esta doença também não é exceção, apesar da sua incerteza, da sua plasticidade, diria mesmo da irreverência desta doença. Não há dúvida que há pessoas que morrem mais do que outras e são sempre os mais frágeis também do ponto de vista económico, porque têm menos capacidade de se proteger. Ninguém me convencerá que o risco é o mesmo para quem se desloca para o trabalho em transporte próprio ou em transporte público, por muitas medidas cautelares que devam ser ou que tenham que ser adotadas. Eu, aliás, congratulo-me com o facto de finalmente e oficialmente se ter aconselhado o uso de máscara, porque já há muito tempo muitos de nós eram a favor de um movimento de máscara para todos, porque podemos ter muitas insuficiências, mas todos somos capazes de aprender a usar uma máscara, da mesma maneira que somos capazes de aprender a usar às vezes coisas um bocadinho mais complexas do que isso. Aí está essa orientação, porque aquilo que diziam é que a máscara apenas defende os outros de nós, esqueciam-se de dizer a segunda parte correlativo disto, é que se defende os outros de mim, também a máscara deles me defende a mim deles próprios, e portanto, felizmente esse assunto está resolvido. Que mudanças vão ser necessárias no sistema de saúde e que aprendizagens se tiraram? Em primeiro lugar, da importância das novas tecnologias para a resolução de muitos problemas de saúde que eram feitos sempre através da deslocação física. Esta também é uma batalha minha de há dezenas de anos. Quando eu estava no Ministério da Saúde e a introdução da telemedicina começou a ser realizada, aliás, temos entre nós uma representante de Cabo Verde, porventura não se lembra desta situação, a doutora Vera, mas realmente nós começamos a fazer até o acompanhamento de um internato de ginecologia e obstetrícia à distância, com o professor Agostinho Almeida Santos da Universidade de Coimbra, infelizmente já desaparecido, e que era aliás o presidente da Associação Portuguesa de Telemedicina. Houve nessa altura muitas dúvidas levantadas sobre de quem seria a responsabilidade médica no caso de um diagnóstico incorreto, de qualquer coisa, etc. Esses problemas felizmente hoje estão ultrapassados e está também, sobretudo, ultrapassado um constrangimento que era grande e que era o da fiabilidade da imagem. Hoje a imagem é muito melhor, a potência das redes também é muito melhor. Nós hoje temos realmente a fibra óptica, que é de uma qualidade completamente diferente daquilo que existia há 20 anos atrás, e vamos ter, embora com algum atraso, 5G,
que realmente vai tornar tudo isto muito mais rápido. E ao mesmo tempo que poderá evitar deslocações de pessoas desnecessárias, vai aproximar os profissionais de saúde das pessoas e vai também aproximar os profissionais de saúde entre si, porque quando surgem dúvidas de diagnóstico é muito importante a discussão de casos entre especialistas e isto vai permitir introduzir muito mais segurança e rigor. Mas vai permitir também outra coisa que é a articulação de cuidados. E cuidados que são prestados em continuidade e sobretudo tomando conta das pessoas. Uma das coisas que nós mais sentimos no nosso sistema de saúde é que somos nós que temos que andar a insistir para marcar a consulta, para ter acesso ao médico, para fazer determinadas rotinas, etc, etc, etc. Com uma maior intervenção das tecnologias de informação e de comunicação, nós podemos realmente ter a tecnologia a tomar conta de nós, e são programas hoje que se fazem com grande facilidade, marcam a consulta, marcam os exames todos para o mesmo dia, articulam connosco e tudo isso pode ser muito mais facilitado. E isso vai permitir ultrapassar uma barreira enorme que tínhamos no funcionamento do nosso sistema de saúde, de articulação entre os chamados cuidados de saúde primários e os cuidados hospitalares, e vai sobretudo permitir acompanhar de outra maneira, com outra continuidade, os doentes crónicos, que é algo que nós temos e que já agora permitam este pequeno parênteses, nós temos realmente indicadores de saúde fantásticos, que nos equiparam que até são melhores do que alguns países muito mais desenvolvidos que nós, mas onde nós vemos o lastro das determinantes sociais é na vida com qualidade e sem doença a partir dos 65 anos, porque foram as gerações mais castigadas, gerações com trabalhos mais penosos, as gerações com menos rendimentos, etc, etc, etc. Temos muitos casos de multimorbilidade, o que necessita de um acompanhamento especial. Para vos dar a ideia da diferença, nós a partir dos 65 anos temos cerca de 5,6 anos de esperança de vida saudável e os nórdicos têm cerca de 16. Isto é uma enorme diferença e é sobretudo uma enorme pressão sobre o sistema de saúde que nós temos que aliviar para podermos continuar a acompanhar a inovação e ter os sucessos fantásticos que o nosso Serviço Nacional de Saúde tem. E portanto, sobre essas suas duas perguntas, dizer que eu tenho confiança, tenho esperança, tenho mesmo convicção de que muitas coisas vão poder melhorar depois desta experiência do Covid e vejo sobretudo os bastonários da área da saúde muito interessados em que isso aconteça e isso não é meio caminho andado, é quase 3/4 do caminho andado para que se exerça aí uma pressão no bom sentido que será favorável para todos nós. E se algum agradecimento realmente deve ser feito, é a coragem e a tenacidade dos profissionais e é também a resiliência dos portugueses. E deixem-me já agora aqui introduzir uma nota um bocadinho humorística. Eu ouvi aqui alguns cavalheiros intervenientes dizerem fantástico, agora tenho tempo para a minha mulher. Eu queria só dizer que as mulheres em confinamento e em teletrabalho ficaram ainda com mais trabalho e com uma sobrecarga brutal, sobretudo se havia filhos e filhos pequenos pelo meio, porque as tais tarefas que nós desempenhamos fora de casa e que não desempenhávamos em casa precisamente porque estávamos fora, tivemos que passar a acrescentá-las ao videotrabalho, que passou a ser também uma exigência e se nem todas as famílias e a colaboração entre as famílias é igual, e eu posso dizer que na grande maioria dos casos realmente os cavalheiros tiveram tempo para ler, para ouvir a música que nos faz tanta falta, e as mulheres nesses tempos para ler o livro e para ouvir a música que faz falta tinham que ir à cozinha ou saber como é que estavam as máquinas de lavar e estender a roupa. Desculpem que isto é muito banal,
mas é a sobrevivência. São atividades também dispensáveis para o nosso conforto e para a nossa sobrevivência. Mas se os cavalheiros que aqui estão tiverem a bondade de perceber que isto é uma realidade, cheguem a casa ou estão em casa e agradeçam às mulheres o carinho e o sacrifício que elas mais uma vez puseram para a construção da harmonia familiar. Ora, muito bem, dito isto, eu não sei se o João Macedo queria colocar mais alguma questão. Penso que foram as duas questões principais que me colocou. Sim, havia pronto, a questão da igualdade, de certa forma também agora acabou por pôr. Sim, de certa forma abordei a questão da igualdade. Não há dúvida que o confinamento é muito, pode ser muito bom e muito mau. Quando as coisas estão bem, porventura é muito bom. E mesmo assim há muitas tensões, é muito difícil. Isto é tudo, mais uma vez, não somos todos iguais. Ter uma família muito grande num espaço muito pequeno é muito complicado. Ter ao mesmo tempo pessoas em teletrabalho, ter miúdos em telescola, chamemos-lhe assim só para associar ao teletrabalho. Muitas vezes não ter equipamentos disponíveis para todos, ter poucos espaços, esbarrarmos todos uns nos outros, isto leva a tensões muito grandes e realmente isto é um sinal ou é uma manifestação de algo que nunca aconteceu na história da humanidade e que esta pandemia, para além de outras novidades, levou a que tivesse acontecido. E que foi o confinamento de pessoas saudáveis. As pessoas saudáveis nunca tinham sido confinadas, só as pessoas doentes. E atura-se com mais paciência estar fechado num quarto ou estar deitado numa cama se estiver doente do que se estiver saudável, porque temos a adrenalina e a energia toda a puxar-nos para outro tipo de atividades. E, portanto, isto provoca muitas tensões nas situações ainda mais de risco. Nas situações realmente de violência ou de abuso, porque nós falamos muito na violência doméstica, esquecemos muito do abuso sexual sobre as crianças, que, como todos nós sabemos, ocorre com muito mais frequência nos lares do que, e no âmbito familiar do que fora desse âmbito. Nós temos aqui realmente uma cultura que proporciona situações porventura são muito trágicas e que nos estão a passar ao lado, despercebidas e que vão deixar sequelas brutais. Eu não sei se o João Macedo me dá mais uns minutinhos para ter... Se for realmente só mesmo aqui mais uns breves minutos, obviamente que é sempre um gosto ouvi-la. Eu a única coisa que queria dizer era o seguinte: nunca tinha acontecido isto do encerramento quase simultâneo das atividades económicas no mundo, e isto vai ser uma tragédia em termos de emprego e em termos de recuperação da vida normal para muitas e muitas famílias, para muitos e muitos jovens, para muitas e muitas pessoas, até para as crianças das escolas, como aqui já foi referido. E isto só aconteceu porque, pela primeira vez, países desenvolvidos e que julgavam que tinham a chave para tudo se confrontaram com uma realidade que não conseguiam dominar. Isto, por um lado, é um sinal de humildade, da importância da humildade. Não sabemos tudo, não somos já controladores do mundo, não somos. Por outro lado, pôr a mão na consciência, como se dizia quando eu era pequena, no ambiente da linguagem comum, que é, se isto aconteceu, foi porque o modelo de desenvolvimento económico, ou de crescimento económico, eu diria, porque não é desenvolvimento económico, de crescimento económico, está a levar a desequilíbrios a nível da biodiversidade, e ultrapassar a barreira da espécie vai ser cada vez mais frequente.
há milhares e milhares de vírus para os quais nós não temos resistência, o nosso sistema imunitário não conhece e que podem passar a barreira da espécie, como este passou. E, portanto, temos que atuar de uma maneira completamente diferente. E também esta pandemia devia ser uma grande lição de solidariedade, como aqui já foi dito. Só que, a exemplo do que aconteceu com a crise de 2008, eu tenho muitas dúvidas que, passado este momento de susto e de insegurança, as pessoas realmente reflitam sobre o essencial e nos reconduzam àquilo que efetivamente devia ser um repensar desse tal modelo de desenvolvimento económico, da partida para um capitalismo social de mercado, um capitalismo consciencioso, como hoje em dia já há movimentos nesse sentido, e que não fosse predador do ambiente. Eu acho que há duas coisas em que a Europa pode desempenhar um papel muito importante. Em primeiro lugar, que a globalização é importante, e um grande apelo a um multilateralismo consciente também, mas que não pode ser inimigo da dotação estratégica de determinadas coisas que são essenciais. A Europa viu-se desprovida, quer de medicamentos, quer de material de consumo clínico, quer de equipamentos de proteção, precisamente porque a Europa fez aquilo que é o pior da globalização, que é deslocalizar para países onde o trabalho não tem direitos, onde os preços mais baixos, porque a Europa também pretendia defender o consumidor, permitindo que eles tivessem acesso a produtos com preços mais baixos, esquecendo que, se nós violamos os direitos nos outros países, essa violação de direitos terá tendência para depois violar os nossos e deixamos de ter consumidores. Portanto, a exigência da produção com direitos e da produção sustentável é muito importante, e a Europa tem que perceber isso. E se a Europa política não perceber, a Europa da cidadania tem que perceber, e eu espero que o Instituto do Mundo Lusófono também tenha uma palavra muito ativa nesse domínio. Um outro aspecto é a importância também de assistirmos, de atingirmos mais depressa as metas ambientais. Se ao menos nós agarrássemos nestes dois temas a nível europeu, isso já seria uma mudança muito importante, porque estas duas mudanças ancoravam uma política muito mais virada para a solidariedade e para a defesa dos problemas que realmente mais graves e hoje atingem as sociedades. Mas não podemos esquecer que esta mesma pandemia, até porque está a coincidir com épocas políticas de atos eleitorais, como é o caso dos Estados Unidos da América, pode ter como consequência o agravamento de tensões geoestratégicas, e está à vista entre os Estados Unidos e a China, e pode levar também a algo relativamente ao que a Europa também não pode estar distraída, que é o facto de os 5 grandes grupos que dominam o registro da informação, dos dados pessoais, das nossas preferências, etc., nenhum deles ser europeu e nenhum deles estar sujeito a qualquer regulação. Portanto, os perigos, como aqui aliás já foi hoje dito, de, em nome do interesse coletivo, nos começarem a vender o abdicarmos dos direitos individuais, sem nenhum respeito por princípios de adequação e de proporcionalidade, é um problema gravíssimo que levaria, se não tivermos atenção a ele, a controle como nunca aconteceu da humanidade, das nossas preferências, dos nossos desejos, daquilo que é a condução da nossa vida, o nosso livre-arbítrio, aquilo que é tão importante para realmente podermos ser cidadãos livres
e com dignidade respeitada. Uma última palavra para dizer que eu não concordo com a expressão que agora se adotou de nova normalidade. Eu acho que nós não estamos a viver nenhuma nova normalidade. Nós estamos a viver uma nova anormalidade, porque nós fomos feitos para conviver uns com os outros. Até o nosso sistema imunitário só se desenvolve se convivermos uns com os outros. E aquilo que nos está a acontecer é uma anormalidade, que nós não queremos que se transforme em anormalidade, porque isso significaria cortar os laços entre as pessoas, deixarmos de nos sentir, deixarmos de nos tocar, deixarmos de nos abraçar, de nos beijar, de nos ligarmos por aquilo que é a maneira de ser e de ver de cada um. E isto é absolutamente contrário a uma vida também com dignidade e com respeito pelos direitos fundamentais. Portanto, eu acho que é melhor chamarmos-lhe nova anormalidade do que nova normalidade. E vou fazer um último apelo realmente a isto. Nós, mesmo durante a pandemia, sabemos que somos objeto de muita desinformação, precisamente por parte de quem devia ter nos devia prestar boa informação. Mais uma vez, os Estados Unidos são um exemplo paradigmático disso. E, portanto, se nós não podemos confiar, mesmo em quem exerce cargos oficiais, eu acho que a cidadania tem que assumir aqui uma relevância maior, uma relevância diferente, uma relevância cada vez mais robusta, porque temos que ser capazes de tomar o destino nas nossas mãos, no sentido de dizer o que queremos e o que não queremos, o que estamos dispostos a aceitar e aquilo que rejeitamos completamente. E fazer votos para que este Instituto do Mundo Lusófono seja um propagador de uma filosofia de solidariedade, de convivência, de partilha, de entreajuda e, sobretudo, de trabalho no sentido da redução das desigualdades, para que cada vez mais nós possamos dizer que somos todos uns iguais aos outros em direitos e dignidade. E com isto acabava agradecendo muito todas as palestras, porque eu aprendi muito com aquilo que foi aqui transmitido por cada um e cada uma. Muito obrigada. Muito obrigado.